Todas. O ser humano briga, né? Assim, não tem jeito, né? É que sociedade é casamento, né? Exato, sociedade é casamento. Então, o conflito, ele é inerente ao ser humano, né? Uhum. E como a negociação, o acordo, né? Quer dizer, você de manhã se acorda, em algum momento você vai conversar aqui dentro e vai ter que, abrir mão de alguma coisa, fazer outra coisa. Quer dizer, você vai estar o dia inteiro negociando com as pessoas que estão à sua volta, né? Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembra aquilo que você tem que fazer no começo? O peteleco no positivo. Não esquece disso daí. Poxa, você não está inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve, ativa o sininho, coloca todas as notificações para receber tudo. E cada vez que você dá o peteleco no positivo, sabe o que o YouTube entende? Entende que você gostou e vai te mandar mais do nosso canal para você. Então não esquece disso. E hoje a gente está aqui com o Caetano Fabrini, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Bacana. E o Duca Reis, tudo bom, Duca? Olá, Sidney. Olá, Caetano. Prazer recebê-lo aqui no nosso Ibra Talks. Tenho certeza que a conversa hoje vai ser bastante positiva. Vai ser mesmo. E eu vou falar um pouquinho do nosso patrocinador hoje, que é a HTM VET. Então, a HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. Hoje, a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E assim como a sua origem, a HTM VET tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando conhecimento científico à praticidade. São produtos muito bons. E onde que eles encontram o produto da HTM VET? No nosso site, vai lá, ibravet.com.br, tem lá uma aba escrita parceiros, aí você pode comprar os produtos da HTM com desconto. Isso que eu ia perguntar, se tem desconto Tem desconto. Pessoal. Também tem lá no nosso site um bannerzinho HTM VET, também se você clicar lá, vai direto para a página. Bacana, então. Vamos fazer o seguinte, Caetano, se apresenta para o pessoal, se apresenta para mim, inclusive, que eu ainda não te conheço. Exato, não nos falamos, isso, né, praticamente. Não deu nem tempo de conversar. Bom, eu sou paulista, estou com 63 anos, 62, e a minha carreira toda sempre foi no mercado financeiro. Quer dizer, na verdade, eu comecei numa empresa que era familiar, que era da família, que era uma autopeças fundada pelo meu avô, e depois nós, em 94, vendemos essa empresa e eu fui trabalhar no mercado financeiro, fazendo fusões e aquisições e fazendo resolução de conflitos, que é o que eu faço hoje. As duas coisas, na verdade. Hoje eu tenho uma empresa minha, trabalhei muitos anos em vários bancos, trabalhei no BTG Pactual muitos anos, trabalhei no Unibanco, antigo Unibanco, que virou Itaú, né? E depois acabei montando o meu negócio, que basicamente faz isso que eu estava te explicando. Né? Eu intermedio a compra e venda de empresas. Então, procuro aí, depende muito do caso a caso, né? Se o sujeito quer vender por uma questão de sucessão, ou enfim, um motivo qualquer, e eu vou atrás de estruturar essa venda, procurar compradores, fazer um material, uma avaliação da empresa, fazer um material sobre ela, etc. Ou, às vezes, na outra ponta, você é uma empresa que está buscando comprar algum concorrente, você me contrata para fazer esta negociação. Entendi. E o outro lado do meu trabalho é um lado de resolução de conflitos societários. Briga de sócio, basicamente. Um querendo matar o outro. Querendo matar o outro, exatamente. Às vezes em determinados graus, às vezes está pré-matar o outro, às vezes já está matando o outro. Tem questões que às vezes já estão judicializadas, né? Às vezes não, depende muito do caso. Mas, na verdade, é uma negociação, né? É um pouquinho diferente o que eu faço, não é uma mediação. Porque a mediação, ela é contratada pelos dois lados, normalmente. Eu, normalmente, sou contratado por um lado para tentar resolver uma questão. E quando eu digo societária, é uma questão entre sócios mesmo, porque é sempre nessa área empresarial.
Mas que, desculpa, não, eu ia perguntar que tipo você é contratado assim para dissolver a sociedade ou de repente para eles se acertarem de alguma forma? Para chegarem num acordo. Tá. Porque pode ser qualquer um. Pode ser qualquer, pode ser o melhor acordo para aquela situação. Pode até ser isso, é raro. Imagina. Mas enfim, pode ser. O que acontece? Na justiça no Brasil, você, quando é judicializado o caso, às vezes não é, né? Mas quando é judicializado, a justiça leva muito tempo para resolver as questões. Né? Sim. Normal. E a empresa, inclusive, normalmente, ela não sobrevive ou ela perde muito ao longo. Porque numa briga societária, imagina vocês, donos, você, seu sócio, enfim, estarem brigando, isso afeta completamente o andamento da empresa. Com certeza. Né? Com certeza. Então, você não tem a resolução jurídica. Quando ela ocorre, mesmo sendo favorável a um lado, ela normalmente levou tanto tempo que ela é favorável a nada. Porque nesse ínterim a empresa já foi embora, já acabou. 10 anos, né? Mais ou menos isso. Minimamente. Minimamente. Pois é. Então, o que existe, quer dizer, o que é mais saudável para qualquer conflito é chegar num acordo. E o que eu faço é tentar viabilizar esse acordo. Tentar mostrar as partes, ou enfim, através de pressão, não pressão, enfim, de um trabalho de negociação, coordenação, às vezes, do trabalho dos advogados, né, para você chegar num acordo. E esse acordo pode ser o mais variado possível, Sidney. Um acordo pode ser a dissolução da sociedade, como você falou, pode ser, e aí tem uma correlação com o meu negócio, que pode ser que seja a venda da empresa, porque normalmente, quer dizer, é raro você conseguir que haja uma volta à boa relação, ou uma relação, pelo menos, empresarial. Muitas vezes a solução é um vende para o outro, ou o outro vende para um, ou ambos vendem para um terceiro. Então, aí tem uma relação com a parte do que eu comentei de fusões e aquisições, que é, eventualmente, vender a companhia. Se, por exemplo, tem o sócio A e o sócio B, aí o sócio A te contrata. Normalmente o B também contrata outra pessoa que faz o mesmo serviço que você ou não? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, se é um negócio que já está numa briga jurídica, às vezes os dois lados só têm advogados. Né? E um lado percebe que talvez seja bom ter uma pessoa que não seja um advogado, mas que seja um estrategista para poder chegar a uma resolução desse conflito. E a sua conversa, então, não necessariamente. Se o A te contratou, a sua conversa vai ser com o B ou com o advogado do B? Depende, pode ser com os dois. Muitas vezes começa com o advogado do B e termina com o B. Né? Por quê? Porque a primeira interação, e à medida em que o negócio vai avançando, muitas vezes a conversa termina com o próprio sócio. Né? Porque em algum ponto dessa história tem que entrar o principal, né? O sócio, para resolver. Assim, não necessariamente o melhor acordo seja talvez financeiro. Às vezes tem um outro tipo de acordo, né? Quais são esses tipos? Quais são? Olha, existem... É isso, né? Assim, não é necessariamente realmente financeiro. Por exemplo, talvez o melhor acordo pudesse ser uma pacificação dos dois. Mas às vezes não é possível. E aí o acordo de, por exemplo, ambos venderem a empresa, talvez não seja nem o melhor momento para vender a empresa. Então não é o melhor acordo financeiro, mas é o possível. Né? Tem outros casos que você, por exemplo, eu tive um caso recente onde você tinha uma situação de uma disputa em um inventário. Né? E, na verdade, em algum momento, fala, bom, então trouxeram a história do inventário para a mesa, era uma família, né? E aí falou assim, então nós vamos resolver isso aqui desta maneira, mas eu fico administrando o inventário e eu faço a venda dos imóveis. E resolveu-se por uma outra via, que no final não foi nem uma via financeira, entre aspas, foi uma via de trazer para a mesa uma outra situação que também estava enroscada na família. Certo. Né? Então, e é
É mais comum ter essas brigas em pequenas, médias ou grandes empresas? Todas. O ser humano briga, né? Assim, não tem jeito, né? É que sociedade é casamento, né? Exato, sociedade é casamento. Então, o conflito, ele é inerente ao ser humano, né? Uhum. E como a negociação, o acordo, né? Quer dizer, você de manhã se acorda, em algum momento você vai conversar aqui dentro e vai ter que, abrir mão de alguma coisa, fazer outra coisa. Quer dizer, você vai estar o dia inteiro negociando com as pessoas que estão à sua volta, né? Então, eu não acho que tenha... O meu foco é muito mais empresas médias, digamos, ou médias para grande, muitas vezes familiares, né? E aí por uma característica também das empresas no Brasil e também da característica do dono. Uhum. Porque quando você tem só executivos, né, as grandes empresas, muito grandes, então você pega uma Bayer, uma empresa sem dono, né, tem 200 sócios, etc. Então essa empresa, ela quando ela parte por uma disputa, seja interna, seja com entre só, ela judicializa tudo e ela não tem, o executivo não assume uma responsabilidade de falar, puxa, eu vou pegar um Caetano aqui que ele vai me ajudar e vai resolver o problema. Ele fala, eu tenho que mostrar lá para o conselho que eu contratei o melhor advogado e que nós temos razão e pronto. Ele tem que se cobrir, né? O dono não. O dono sabe muito bem falar, puxa, eu preciso resolver minha vida com o meu sócio rápido, entendeu? Se o Caetano me ajudar nisso, ótimo, porque eu não preciso de um advogado X, ou de um nome, ou de uma marca, sabe? Eu preciso contratar o advogado. Recentemente, agora essa semana, faleceu o Bermudes, era um ícone aí de disputas, né? Disputas contenciosas, um advogado. Sérgio Bermudes. Do Vladimir Herzog. Exatamente, o próprio. É um grande advogado. Então, quando você pega uma empresa grande, ela fala, puxa, eu vou contratar esse cara, porque aí, se a gente perder, o executivo está coberto, digamos assim, né? Ele contratou um bambambam. Já o dono, ele faz o que é melhor para ele. Se ele achar que, melhor o Sidney pode me ajudar nessa conversa aqui, ele não precisa de uma marca, né? E até no gancho dessa pergunta do Sidney, é mais complexo você atuar quando os sócios são parentes ou não? Não, não sendo parentes é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Porque o emocional é menor. Embora o emocional seja... Porque o emocional, ele é importantíssimo nessas questões, né? No final, você está lidando com os seres humanos, né? E muitas vezes as questões vêm lá de trás. Inclusive, quando elas são familiares, né? Você está, falando de uma situação que tem um conflito ali, não se resolve, mas essa história começou quando o irmãozinho jogou o carro do outro dentro da lareira, entendeu? Entendeu? E lá, e a mãe protegia o outro, e aí vem a história e vai bater hoje lá, entendeu? Numa briga societária, mas... Então, quando é familiar, normalmente ele vem mais carregado de emoção. E qual é o papel do conselheiro, do consigliere? Até eu li um artigo seu que você faz um paralelo do consigliere com o personagem do Robert Duval no Poderoso Chefão, no Ragem, né? Exato. Que ele é conselheiro do Don Corleone. Qual é a importância desse? Essa é uma vertente, digamos, do meu trabalho, que na verdade não é exatamente essa questão dos conflitos, né? É uma questão de você ajudar alguns empresários numa função que é uma função que a gente brinca chamando de consigliere, né? Que em italiano seria o conselheiro e tal, e que no filme é muito bem representado, que é eu faço isso para 3 empresas, particularmente, onde eu dou uma assessoria, digamos, verdadeira e ética muito para o acionista principal, para o dono da empresa, tá? Porque o dono da empresa, ele é um cara, às vezes, muito sozinho, né? Porque ele tem as demandas
de todas as áreas da empresa, da parte financeira e tal, e raramente ele tem alguém que ele possa debater assuntos para confirmar, enfim, etc., com alguém que possa falar para ele a verdade totalmente desinteressada. Né? Então, vou dar um exemplo, para ficar mais concreto. Tem uma dessas 3 empresas, uma empresa grande, uma empresa que já fez diversas vendas de empresa, já comprou empresa, já... Esse dono, normalmente, ele se aconselha comigo em relação a, olha, vou fazer esse movimento, o que você acha? Aí o banco, por exemplo, o caso recente, um banco grande trouxe para ele uma oportunidade de aquisição, trouxe uma avaliação, e ele falou, o que você acha dessa avaliação? Então, eu ajudei-o a decidir numa coisa que o banco tinha um viés, porque o banco quer vender aquela empresa para ele. Né? Então, o banco está lá falando, você deve comprar por causa disso, por causa daquilo, vale tanto, você pode botar tanto e tal. Então, ele falou, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que tá caro, tá barato, pensa nisso, da melhor estratégia, né? Então, essa é uma figura, eu escrevi sobre isso porque é uma figura, digamos, quase que terceira no meu trabalho, né? Tenho assessoria nas vendas, tem essa parte dos conflitos e tem quase que uma terceira parte que é prestar um trabalho e que tem vários grandes acionistas que tem isso, tem alguém de confiança que ele... Né? Eu conheço, por exemplo, na Suzano, o Daniel Pfeffer é uma empresa hoje gigantesca. Ele contrata todos os bancos grandes para fazer operações e tal, mas ele em algumas transações, ele tem alguém que ele pega, que é um assessor dele, digamos assim. Não é um assessor da transação, da empresa, da Suzano, é um assessor pessoal para o sócio. Seria diferente do conselho de administração. O conselho é um todo, né? É um aberto. O conselho de administração ele é mais amplo, né? Ali você tem 8, 10, 12, 9 pessoas, 7 pessoas, depende do conselho, né? Mas não é aquela coisa de chamar para o bar e falar, e agora? Né? O conselho ele vai ajudá-lo a tomar decisões, mas também num âmbito mais institucional. O consigliere é aquele cara que ele chama para jantar e fala, e agora? Né? Ou seja, é quase que uma coisa mais pessoal, mais próxima mesmo. Na sua experiência, quem que faz parte do conselho? São os grandes acionistas ou são contratados? São pessoas que já passaram por todas as fases da empresa? Depende muito. Os conselhos, quem monta as companhias abertas, né, que são listadas em bolsa, elas normalmente têm um conselho são companhias grandes e procura-se ter um conselho muito diversificado, ou seja, com aptidões diferentes e que possam, né, ajudar a companhia em diversos assuntos. Então, por exemplo, hoje é muito comum você ter num conselho de uma Vale ou de uma Suzano, como eu comentei, ou de companhias grandes, você tentar colocar conselhos que tenham, sei lá, uma experiência em papel e celulose, um experiente em inteligência artificial, alguém que tem alguma experiência, por exemplo, hoje em cyber attack, que é uma questão super em voga, né? Ou em tecnologia. Que minha filha está estudando. Faz muito bem, porque isso aí só vai crescer. Sim. E as empresas estão crescendo muito. Inclusive, eu tenho uma empresa hoje que eu estou assessorando, que eu estou trazendo um sócio para a empresa, e que o negócio tem um monte de interessado, porque é um negócio que está crescendo enormemente. Sim. Então, você compor esse conselho com pessoas com especialidades diferentes, normalmente é super salutar para dar uma visão. Porque o próprio negócio, provavelmente a empresa conhece bem, né? O CEO conhece bem, se for o dono, enfim. Então, você tenta botar no conselho, às vezes uma pessoa muito boa, muito forte em marketing, por exemplo, se é uma coisa de varejo, né? Então, você tenta montar ali uma miríade de... Não necessariamente alguém que passou pela empresa... Hoje tem se feito muito isso. Por exemplo, inteligência artificial, basicamente, vou fazer uma brincadeira aqui, mas você tem que contratar um moleque
né? Sim. Não dá para você contratar um 60 que nem a gente, é raro. Não, né? esquece. Então, você vai ter que contratar um cara novo, jovem, às vezes sem saber nada desse mercado, mas sabe muito de tecnologia. A gente tem a inteligência artificial. natural, eles vêm com a inteligência artificial. A verdade é essa, né? É isso aí. Então, faz sentido você botar um cara desse para te ajudar a enxergar no conselho, né, o que caminho, como aquilo pode te ajudar, quer dizer, como a inteligência artificial pode ajudar no seu caso específico. Né? Muito interessante isso daí, né? E eu costumo falar, porque eu já tive algumas sociedades, eu sou um sócio aqui, né? Eu já tive algumas sociedades, eu costumo falar que o melhor é um número ímpar de sócio e não um número par. Não sei se você concorda com isso, porque quando eu tive número par, por exemplo, 2 sócios, um quer uma coisa, outro quer outra, começou a briga. Sim. Quando você tem um número ímpar, 2 querem, por exemplo, 3 sócios, 2 querem uma coisa, o terceiro acaba tendo que concordar. Sim. E aí não tem tanta briga. Não sei se acontece isso na prática. Acontece. Inclusive, no passado fazia-se muito, quando se falava em joint venture, juntar 2 empresas, fazia-se muito essa história dos 50-50. 2 sócios, uma limitada, às vezes empresas pequenas, 2 sócios. Hoje, uma recomendação que eu faço para qualquer um que vá montar uma sociedade e tal, é jamais ter os 50-50. Porque é exatamente o que você está acontecendo. Qualquer impasse, né? E é o tempo tempo você todo, vai... né? É o tempo todo na prática e na disputa. Se a coisa piorar e você realmente tiver que ir para uma disputa com o seu sócio, é péssimo 50-50. Né? Então, a grande recomendação que a gente dá hoje é, primeiro, ter uma maioria e ter no estatuto da empresa uma previsão, ou num acordo de acionistas, enfim, ter uma previsão de como resolver uma situação conflituosa. Então, olha, aí tem vários mecanismos societários para resolver isso. Mas, por exemplo, um típico é você falar, bom, se tivermos um impasse, eu faço uma oferta para você e você me compra, ou eu te compro pelo mesmo preço que eu fiz a oferta. Esse é um caminho, por exemplo. Para que eu não faça uma oferta muito baixa nem muito alta, se você não me comprar, eu sou obrigado a te comprar. Essa é uma resolução, uma forma de resolução. Então, vamos supor lá que falava, tá bom, então eu te faço uma oferta de 30, mas se você não comprar, eu compro. Os 15, ou sei lá, a parte que for. É interessante isso aí. É uma maneira de você não pode dar uma oferta, se você der uma oferta ridiculamente baixa, o cara compra, se você der muito alta, aí o cara fala não, e aí você tem que comprar. Você tem que dar justa, né? Você tem que dar justa, exatamente. É porque eu acho que, assim, nos contratos tem uma coisa que eu não vejo resolução. Por exemplo, tem no contrato que o sócio ele pode vender a parte dele, mas se o outro sócio ou os outros sócios concordarem para quem ele vai vender. Sim. Né? Só que os outros sócios podem nunca concordar, então vira um impasse. Ou, se eu pegar e não colocar isso no contrato, o outro sócio pode vender para alguém que eu não quero. Sim. Então, como resolve isso? Como que... Você, na verdade, assim, na prática, é muito difícil você conseguir vender uma participação minoritária para alguém que os sócios não queiram. Porque a vida deles fica muito difícil. É um inferno, né? Então, você tem que ter questões ali, talvez para todos venderem, né? Porque você não consegue, uma participação minoritária, suponha que a gente tem 33% aqui, cada um de uma empresa. E aí você quer vender a sua parte. Você vai chegar para um terceiro e falar, olha, eu quero vender. Ele fala, tá bom, eu quero comprar. Ele vem para a mesa, nós dois aqui, falando, você pode comprar, mas, cara, você não vai ter direito a nada, eu não vou distribuir, a gente vai votar para não distribuir dividendo, a gente vai votar para isso, a gente vai... O cara não compra, porque ele percebe que os demais... Ou a gente está alinhado com esse novo sócio, ou você, na prática, é muito difícil vender, né? É verdade. Aí vem os impasses. Aí vem os impasses, aí vem os conflitos, aí vem a questão de, de tentar botar na mesa, tentar resolver, como faz isso. Tentar muitas vezes mostrar que esse é um caminho mortal para a empresa. Né? Sim. Esses impasses societários começam... O primeiro movimento é esse, as coisas vão piorando, daí vão se formando os times, né?
A turma Sim. do Duca, a turma do Sidney, a turma do criança, Caetano. que nem criança. Que nem criança. É aí tem a secretária, o diretor, não sei o que, são da tua turma, o outro é da outra turma. Aí não vou fazer isso porque senão vai sair bonito na foto o outro. Aí a empresa, já era. Ok, Dani, quanto tempo mais ou menos demora pela sua experiência? Porque assim, na justiça a gente até falou que pode demorar 5, 10 anos, mas aí no seu trabalho acaba durando bem menos. Mas quanto seria mais ou menos isso? Um ano, meses? Olha, eu tenho casos de 3 meses e tenho um caso específico que eu estou há 5 anos. E não resolve? E a empresa está sendo prejudicada? Nesse caso não, porque uma das pessoas da família que está em conflito e tal, não está na empresa e não tem o controle da empresa. Então tem uma briga judicializada, justiça, etc. Mas a empresa segue à parte, porque o controlador da empresa toca a empresa e tudo bem. E a gente está tentando resolver há um tempão, porque é um desperdício de energia, é uma questão familiar também, enfim. Mas a empresa é grande ou pequena? É grande. Aí que então, a encrenca é maior, né? A encrenca também é grande, né? A encrenca é grande, mas também tem bastante dinheiro para resolver, né? Então, assim... Mas é muito difícil responder a tua pergunta. São casos, assim, bem variados. Pode variar. Bem variados. E é muito comum conflito porque herdaram a empresa. Por exemplo, o dono da empresa morreu, que era o pai. Sim. Os irmãos herdaram e o irmão A não fala com o irmão B porque por outros motivos. É muito comum isso daí? É comum, é bastante comum, na verdade. Né? As empresas, principalmente quando elas vão para uma segunda e terceira geração, ou seja, onde você acaba tendo... Às vezes você tem 2 sócios que fundaram a empresa. E aí cada um tem 2 filhos, e aí cada um tem 3 filhos, e aí você no final acaba com 15 pessoas dentro da empresa. Que às vezes nem se conhecem mais. Mas aí com todas as questões familiares, com aquele era o primo que eu não gostava, que tacou fogo na minha bicicleta, entendeu? O carrinho na lareira. Né? E aí começa a complicar muito. Enfim, então eu acho que assim, sucessão... eu fiz um caso que a gente conseguiu resolver realmente recentemente, que eram 2 sócios, 2 irmãos, um deles faleceu e os sobrinhos ficaram então sócios, mas não trabalhavam na empresa e não queriam trabalhar. E o tio então queria comprar a participação dos sobrinhos e que queria comprar por um preço que ele achava que era o correto e os sobrinhos achavam que era pouco, mas se davam bem, Então não existia ali uma... Me apresentaram para esses sobrinhos e tal, e a minha missão era pegar um valor que julgava-se mais justo, sem brigar com o tio. No Natal eles passavam juntos, sabe, sem... e no final eu fiz uma avaliação da empresa, fui conversando com o tio, etc. O próprio tio se surpreendeu com a avaliação. Então, ele também não queria prejudicar os sobrinhos, ele achava que valia 10, na verdade valia 15, e percebendo isso, claro, aí ele negociou alguma coisa, ficou em 12, mas resolveu-se com todo, e os caras continuam passando o Natal juntos. Então ninguém joga o peru no outro. Não, ninguém joga o peru no outro. Exato. Esse é um caso feliz, né? Um caso que a resolução foi muito boa e tal. Mas se não tivesse alguém para tentar resolver, talvez isso fosse descambando de uma maneira que pudesse virar uma briga que ninguém queria brigar. Nem o tio estava querendo sacanear os sobrinhos, né, no popular, né? Nem os sobrinhos, digamos assim, estavam querendo falar, não, me paga, não sei quanto. Estavam querendo acertar alguma coisa que eles julgavam mais justo. Aí sim, entra mais a tua empresa de... precificar, né? Isso, de precificar e de negociar, né? E de chegar e falar, puxa, mas em algum momento o tio estava reticente, falei, puxa, vale esse desgaste, né? Tem horas que você tem que trazer o emocional para a mesa, né? Vale. Então, pegando... Como é a sua filosofia de trabalho? Como você gosta de trabalhar?
E como você... porque assim, uma pessoa vai tentar te contratar. Sim. E você, obviamente, tem esse direito de escolher, de aceitar ou não. Sim. Então, como você também avalia o cliente? Eu tento avaliar, principalmente, qual é a chance de sucesso. Né? Normalmente eu faço 1, 2, às vezes 3 conversas com quem está me contratando. Tem coisas mais óbvias, tem coisas menos. Mas para poder, na verdade, justamente fazer não de não pegar o trabalho, mas de sentir e falar a real. Falar, olha, às vezes já dando um caminho. Falar, olha, se a gente não for mais ou menos por aqui, não tem saída. Né? E aí você já sente, porque não é muito desgastante, muito ruim eu entrar num trabalho que não vai ter sucesso. Para mim, para o cliente, o próprio cliente vai se frustrar e o meu trabalho é um trabalho de indicação. Então, eu não quero um cliente frustrado. Né? Normalmente, como eu cobro, às vezes tem um valor fixo, mas muitas vezes é em cima do benefício. Ou seja, poxa, num caso assim que você consegue ter uma questão mais pontual, como essa negociação que eu falei, se a gente conseguir sair desse preço para esse aqui, que é o que eu acho que vale, você me paga um percentual disso aqui. Né? Esse é um caso... Porque para quem está te contratando e para você, né? E para mim. Então, esse é um caso... Às vezes não dá para fazer isso porque é uma briga para resolução. Você não sabe nem qual vai ser a resolução da briga, né? Como ela vai acabar. Aí tem que ser um valor fixo. Aí tem que ser um valor fixo. Mas não vale a pena se você acha que não... Agora, eu erro, né? Já entrei em casos que eu falo, puxa, isso aqui dá para resolver e não dá para resolver. É que você está lidando com o ser humano. Você não sabe como que ele acordou aquele dia. Você não sabe como ele vai, quer dizer, né? Exatamente, você falou muito bem. Aquele dia ele vai lá, você conversa, etc. Fala, puxa, eu quero resolver, Você tem talvez um caminho, e depois na prática a coisa vai piorando, aí o outro entra com um processo que não era esperado, e ele esse filho da mãe, e acaba a conversa e às vezes você não retoma. Né? E eu imagino que discussão já saiu, mas já saiu briga na sua frente, assim? Não, briga de tapa não. De tapa não? Não. Já saiu... tipo reunião de condomínio? Não, graças a Deus não. Mas já saiu assim, já saiu online, de você então mas o que você acha? Desligou, apertou o off no computador. Depois você liga e fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Cacete! Desliguei e fui embora, entendeu? Então, assim, coisas do tipo, sim, já aconteceram. Imagina. Mas, assim, você nunca recebeu ameaça? Não, eu já recebi xingamentos e tal, já, tipo... Mas é bem profissional, né? Porque, normalmente, tem advogado envolvido, muitas vezes é uma coordenação. E quando você procura ser correto, justo, ponderado, o outro lado começa a perceber também que fala, olha, aqui tem alguém tentando ajudar, né? E normalmente a briga está em cima realmente do outro, né? Então a visão de quem está nesse conflito eu quero matar meu irmão, por exemplo, né? Mas esse cara aqui, ele está... Esse cara pode me ajudar. É mais ou menos assim. Às vezes você é visto não como ajudar, muitas vezes ele olha e fala, isso é pau mandado do meu irmão. Aí pronto. Né? Então o cara não tem. Mas ele te vê como, se você se coloca bem, ele te vê como um profissional que está ali. Pau mandado ou não pau mandado, mas é um profissional. O emocional, porque quando chega a esse ponto, né, de bate-porta, sai, discute ou desliga o computador, é porque o emocional tomou conta, né? Sim. E quando o emocional toma conta, o emocional geralmente é focado no conflito, no outro conflitante e não nos terceiros que estão... Já aconteceu de você ser contratado para fazer um determinado convencimento, só que no fim você fala para o contratante que a outra parte está certa? Várias vezes, mas várias vezes. Não, nenhuma, acho que talvez em quase todas você tem que trazer algum ponto para o seu cliente. Sim.
Falar, olha, você me desculpa, mas aqui, ok, aqui vamos levar. Aqui temos que ir até o fim. Agora aqui não tem jeito. O cara está certo, né? Ou se não está certo, você tem maneiras de colocar, mas você tem que... Porque é isso que vai te ajudar também, em algum momento, a ganhar alguma confiança do outro lado. Porque se você não tiver uma confiança mínima do outro lado, mesmo ele achando que você é contratado do outro, estou brincando aí com o termo pau mandado e tal, mas se ele percebe que você tem essa visão de que também está olhando a visão dele, né? Também está tentando trazer uma razoabilidade para a mesa, você chega muito mais próximo do outro lado, que você precisa chegar em algum momento um pouco mais próximo do outro lado. Né? Senão não sai nada. Né? Se você for visto como o inimigo tanto quanto o seu cliente, né, para o outro lado, você não consegue, enfim, andar com nada. E tem horas que aquele ditado, vale aquele ditado, é melhor um mau acordo do que uma boa briga? Tem. Tem? Muitas Aí você horas. chega para o teu cliente e fala, faz esse acordo, porque senão vai situação, para uma briga judicial. Porque você... exatamente. Olha, você vai para uma briga judicial sem fim, ou vamos encerrar porque você está vendo aqui, olha, a sua empresa faturava 10 milhões, agora ela está faturando 9, agora ela está faturando 8, e você está vendo aonde que a gente está indo com essa briga, porque o mercado de lá é o outro sócio que tomava conta, tem as particularidades, né? Mas olha, se esse acordo não é o ideal, não é o ideal, mas você vai esperar o quê? A empresa valer 0? Ela faturar 2 e valer 0. Então, é uma parte do convencimento, né? Exatamente do 1. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Você tem uma visão clara do advogado, de sua e tal. Eu vou ganhar essa briga. Vou ganhar essa briga. A briga ganha. Porque por causa disso, tá? Porque o advogado te dá, porque realmente tem N provas, situações, enfim. Só que vai levar 10 anos. O que vai acontecer daqui 10 anos quando você ganhar a briga, né? Então é melhor talvez não valha nada. Talvez a empresa não valha nada, talvez a empresa até valha, mas porra, você vai perder 10 anos diante dessa energia negativa na tua vida, entendeu? Quer dizer, uma briga às vezes com um irmão, né? Durante 10 anos, que é um negócio super desgastante. Então às vezes vale. Temos razão de 100%? Temos. Vamos entregar 30% para o cara para resolver amanhã? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E eu fiquei curioso, como é que uma empresa precificada, como é que você faz essa avaliação para precificar uma empresa? A gente tem algumas metodologias, mas a metodologia tradicional, mais, digamos, aceita, chama-se fluxo de caixa descontado. Você nada mais vai fazer do que projetar os próximos 5 ou 10 anos dos resultados da empresa. Então, pega aqui, sei lá, o Ibra, qualquer companhia que seja. Olha, eu vou faturar 1 milhão esse ano, 1 milhão e 200 ano que vem, 2 milhões no outro ano. Baseado na sua experiência, no que vou ter mais tantos alunos, vou chegar, né? Você faz um business plan, e aí, baseado nisso, eu vou lucrar tanto, né? Vou ter tanto o termo que se usa muito no mercado, EBITDA, que é um termo de lucro operacional, né? E aí eu vou pegar essas projeções e trazer um valor presente por uma taxa de desconto hoje que equivale ao que um investidor gostaria de receber pelo dinheiro dele para poder comprar essa empresa em vez de botar o dinheiro no Bradesco, a juros. Né? Entendi. Então, assim, é bem... por exemplo, hoje você botar o dinheiro no Bradesco vai te dar lá 15% ao ano, talvez líquido 12% ao ano. Então, obviamente, para um cara comprar uma empresa, ele tem que ganhar mais que isso, porque o risco é muito maior do que deixar o dinheiro no Bradesco. Né? Com certeza. Então, você pega essa taxa de desconto e traz isso a valor presente, e esse é o valor da empresa. Menos a dívida, né? Se tiver dívida, aí você tem que fazer alguns acertos, né? Mas essa é a metodologia mais utilizada. Mais utilizada. É mais usada. Você quer montar uma empresa.
Aí você vende esse serviço também? Então eu falo, olha, estou pensando em montar nesse ramo. Você acha que vai dar certo ou não? Esse tipo de trabalho você faz, não? Não. Esse trabalho eu não faço. Esse trabalho, o mercado chama muito de greenfield, né? Que é o campo verde, assim, você começar do zero. Né? Não. Aí tem consultorias que fazem isso, estudos, falar, puxa, eu quero montar um negócio de, sei lá, de pet, por exemplo, né? Uma empresa com produtos pet para gato, sei lá, para um mercado. Aí ela vai fazer um estudo. Faz um estudo do que já existe no mercado, qual é o tamanho desse mercado, quanto ele cresce, né? E essas empresas que trazem investidor? Não, normalmente eles fazem estudo de mercado. E aí, por exemplo, se começa, aí é um outro trabalho que aí depende muito. Aí pode ser um tipo Caetano, embora eu não faça praticamente de trazer dinheiro para coisas que não existem projeto, às vezes tem empresas que fazem as duas coisas, sim. Aí depende muito assim, da fórmula. Tem empresas que só fazem o projeto. Falam, se você quiser montar uma empresa de gato, a gente sugere isso aqui. De comida para gato, por exemplo, a gente sugere isso aqui. E outra empresa que pode buscar investidor para essa empresa. Para buscar investidor para essa empresa. Nenhum desses casos você faz. O teu caso é só... Por exemplo, no caso são coisas que estão andando. Então, por exemplo, tem uma empresa que está andando. Aí o A e o B brigaram. Aí o B vai sair, só o A vai ficar. Só que ele precisa de investidor para poder ficar. Isso eu faço. Isso você faz? Faço. Isso é interessante. Trazer o investidor para comprar aquele pedaço, né, por exemplo. Entendi. E também faço trazer dinheiro para crescimento, por exemplo. Então você tem aqui, você vai falar, puxa, eu vou abrir mais 3 escolas. BH, não sei onde. Para isso eu preciso de 20 milhões. Aí a gente faz também esse trabalho de captar dinheiro para crescimento. Mas essa empresa já tem que estar com estudo... Mas ela já está funcionando. Então, ela está funcionando, mas ela, por exemplo, ela quer abrir uma filial dela em BH. E você falou. Mas aí você só vai atrás de captar dinheiro se ele tiver um estudo para abrir a empresa, senão não. Perfeito. Tá. Se ele tiver um estudo falando, olha, eu vou abrir em BH porque eu acho que é legal, eu ajudo na parte financeira até desse estudo, né? Com provocações. Falar, bom, por que você vai abrir em BH? Não, porque o mercado lá é tanto, é assim, é assado. Então, aí, porque isso eu preciso vender para o investidor, né? Eu preciso chegar para o investidor e falar, olha, por que é legal abrir um lugar em BH? Por que a gente quer ter uma indústria lá? Então, porque o mercado é desse tamanho, a gente vai faturar tanto. Mas isso é a empresa que trabalha esse plano e aí eu refino com a parte financeira e tal. Mas a empresa que tem que saber. Eu não consigo dizer para o sujeito, é legal abrir uma empresa de pet food em BH. Entendeu? Mas você ajuda, por exemplo, ir atrás de um anjo, fazer pitch, essas coisas? Isso, fazer pitch, etc. E geralmente eu não vou atrás de anjo, eu vou de um estágio série A para frente, um pouco mais, porque aí tem mais dinheiro na mesa, né? Porque anjos normalmente são o primeiro investidor, certo. Né? São valores pequenos, não cabe ter um trabalho ali remunerado, chama anjo até por causa disso, porque ele vai atrás de amigos, geralmente, né? Ou investidores anjo conhecidos, mas que aí não tem intermediário para poder trazer Muitas vezes não tem nem plano, o cara vai em cima da ideia, do fundador. Fala, puxa, o Sidney é bom pra caceta, ele já abriu o negócio aqui, já ganhou dinheiro ali, já fez aquilo, ele vai montar, eu vou com ele. Quando se precisa e muitas vezes nem tem muito estudo profundo, né? E assim, por exemplo, o mundo de hoje é um mundo dos influenciadores. Captação de influenciador, você também faz, assim? Nessas coisas? Não conheço nada de influenciador. O que eu conheço são os meus clientes usando os influenciadores nos negócios deles. Mas aí você não faz essa intermediação? Não. Isso é totalmente... Isso é marketing, né? Geralmente, da própria companhia, é uma parte operacional, enfim. Então, Mas está rolando muito dinheiro nessa parte, né? De influenciadores? Influenciador.
Muito. Mas o que eu tenho sentido com os meus clientes, assim, mudando um pouco o assunto, é, na verdade, eu tenho alguns que trabalham, tem um especificamente que só trabalha com influenciador. E é uma mudança de perfil grande desse negócio dos influenciadores, porque acabou aquele influenciador. Hoje o consumo, né, os consumidores, eles estão vendo também o influenciador como o cara que está ali só, pegou isso aqui e tal. Não, o meu telefone é Apple, o cara fala, bom, o cara só está com isso aqui porque ele quer vender a Apple. Nem usa, né? Nem usa no dia a dia e tal. Então está mudando muito para conteúdo, para, sabe, o influenciador que o público está meio, digamos, contra haters, né, que eles chamam, com essa situação de da pessoa que só fica vendendo e porque tem 1 milhão de seguidores, mas está lá com os produtos que não são. Então o público está migrando muito para qual é realmente o produto, os reviews desse produto, conteúdo que tem dentro desse influenciador, para ele entregar um pouco mais do que aparecer lá, mexer no cabelo e falar, esse é o shampoo, tá? Enfim, então isso está inclusive diminuindo o volume de seguidores, né? Sim. Eu vejo isso com as empresas que eu trabalho, está tendo que mudar muito o perfil. Talvez esteja meio que secando, então, esse... Eu acho que está secando, porque na verdade é isso, né? O consumidor não é bobo, né? E uma hora você fica lá mostrando, você só mostra um negócio que é um produto que você sabe que a mulher está ganhando, ou o cara está ganhando 50 mil reais para mostrar aquilo, né, no teu post ou no que seja. Então, você não é... Você sabe que ele está ganhando 50 mil reais, você vai comprar por quê? Né? Então, está mudando. É isso que eu sinto. Né? Isso que eu sinto dos clientes. Isso é interessante mesmo. Que o mundo da propaganda tem mudado muito, né? Começou na TV, começou no rádio, né? Foi para a TV, o rádio ficou meio seco com isso, aí foi para o YouTube, depois foi para os influenciadores, foi para o YouTube, que eu digo aquela propaganda seca do YouTube. Sim, seca do YouTube, depois foi para o influenciador, talvez volte para a propaganda do YouTube. Não sei. Hoje você vê que coisa interessante. Eu estou fazendo agora uma captação de dinheiro para uma empresa super interessante no mercado de... Você sabe o que é out of home? Que é out of home são tudo que na mídia... É feito fora de casa, quer dizer, essas propagandas de ponto de ônibus, telão, o antigo, como é que se chamava? Outdoor. Né? Aquelas de elevador também? Também, elevador, etc. Isso é considerado, isso chama-se mídia out of home, que é fora de casa, é o que está fora de casa para o público passar. Essa empresa, ela faz mídia programática de fora de casa, digamos assim. Então, ele começa a ter com a tecnologia, por exemplo, num ponto de ônibus você tem. Primeiro, você hoje tem a tela digital. Já é bem mais legal do que a tela que era estática. Né? Aí, essa tela digital, como ele tem condição via celular e outras tecnologias de saber quem passa naquela avenida, ele começa a vender uma campanha para uma Claro da vida, para um grande anunciante, de que aquele horário passa ali, por exemplo, de manhã passam as mães levando os filhos para a escola, por exemplo. Então o cara anuncia lá um produto para mães. Na hora do almoço passam executivos, estou dando exemplos bobos, né? Mas então na hora do almoço ele está anunciando um produto para aquele público. Então começa a ficar uma mídia completamente, digamos, focada. Totalmente direcionada, né? Direcionada. Nossa, mas que loucura. Resultado. Por exemplo, eu passo lá com o meu celular, eles sabem quem eu sou, sabem que eu gosto de tal produto. Faz a ligação. E se está passando, estão sabe passando a sua vários idade, que gostam daquele produto, vai aparecer aquele. Sabe a sua idade, sabe tudo. Louco. Com um cruzamento de uma série de informações, né? Tem... Entra uma parte tecnológica que eu também não sou especialista, mas com o cruzamento de uma série de coisas, ele sabe te dizer que ali passam 1 milhão de pessoas por dia,
Isso, 1 milhão de pessoas por de carro dia. Elétrico. Aí vai aparecer A maioria, isso aí. Não sei isso. quantos % disso são homens em tal faixa etária, e assim por diante. E o cara otimiza loucamente o dinheiro do anunciante, né? Porque no fim ele está jogando ali aquilo que... Porque antigamente se anunciava na TV, milhões para anunciar na TV, você estava anunciando um caminhão para quem gosta de bicicleta. Exatamente, Então, mas é isso, a mídia antiga, né? A mídia, o Globo, televisão antiga, é um tiro de bazuca para matar uma aranha. Né? Você metia lá o Brasil inteiro vendendo, sei lá, carro elétrico, sendo que metade das pessoas que vinham não tinham dinheiro para ter carro. Usa um barco. Usa um barco, Rio, isso aí, eu ando de bicicleta. Pescadores. Né? Então, isso está mudando. E aí, com o influencer, eu acho que é a mesma questão. Né? Você não quer mais divulgar sua marca sem propósito, sem fundamento, e para um público que eventualmente não é. Esse negócio é interessantíssimo da mídia, como ela está caminhando para ser mais assertiva. A gente está vivendo a revolução tecnológica. Tecnológica, exatamente. O que propicia isso? Geolocalização, a questão do celular, data, né? Você ir para esses pacotes de informação onde sabem quem é você, onde você mora, onde você, né, o seu perfil e tal. Entre aspas, ouve a nossa conversa, né? Entre aspas, ouve a nossa conversa. Só entre aspas. Só entre aspas. Então, hoje tem essas coisas bizarras, né? Você fica conversando aqui, depois de natação, aí você começa a receber anúncio de óculos de natação. Exatamente. Isso. Então, Eu conto essa história que eu lembro que eu queria comprar uma bota de uma determinada marca, aí eu falei para minha esposa, o celular no bolso, falei para minha esposa, a gente tá no shopping, deixa eu perguntar sobre essa bota. Entrei numa loja que não era a loja daquela marca. Sim. Perguntei, ele falou, não, eu tenho, mas eu só tenho essa, tal. Saí. Começou a vir só propaganda daquela bota, daquela marca. Aí eu cheguei em casa, minha filha era pequena, eu falei, filha, fala uma coisa assim que não tem nada a ver com você, que você gostaria, mas inventa uma coisa lá. Ah, pai, eu queria comprar um relógio. Começou a aparecer um monte de coisa. Eu deixei o celular em cima da mesa, assim, do jeito que tá. Começou a aparecer só propaganda de relógio. Falei, Deus do céu. Estamos perdidos. Pois é. Estamos perdidos. Então, aí eu lembro, e foi bem na época que o Zuckerberg, ele foi no Senado e falou que eles não faziam isso. Que eles não faziam no isso. Senado lá que perguntaram para ele, não, a gente não faz isso. Falei, claro que não. Não, de jeito nenhum. Isso é uma loucura, né? Esse é o lado ruim, digamos, mas o lado bom é, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Que é muito legal, assim, do ponto de vista de otimização de recurso, de você mostrar uma propaganda que alguém esteja interessado, né? Porque, enfim... É o ponto, né? E você vê no teu ramo, assim, empresas que não estão partindo para essa tecnologia, para o IA, são empresas mais engessadas, elas perdendo muito valor na hora da venda? A gente não consegue ainda enxergar isso. Quer dizer, as empresas que sabem se reinventar, né, com novos produtos e etc., elas, sem dúvida, são as empresas que... Essa é uma maneira de avaliar uma boa empresa. Muitas vezes não diretamente no valuation, que você consiga pegar o valor, né? Mas quando eu olho uma empresa... por exemplo, eu estava lendo uma reportagem ontem sobre a WEG. Conhece a WEG? Conheço, fui no museu da WEG, super legal. Olha que legal. Então, a WEG tem acho que 60 anos, uma coisa assim. E é um sucessaço, tem 60 fábricas no mundo inteiro. Talvez uma das maiores do Brasil, né? No Brasil, eu achei de sucesso de empresa brasileira que virou multinacional, dominando, talvez seja o melhor sucesso. O ano passado, 60% do faturamento da empresa veio de produtos lançados nos últimos 2 anos. Ou seja, não pode parar. Você está vendo? Uma empresa de 60 anos, o cara tem 60% do faturamento. Ou seja, ele tem... É tudo produto novo. Né? Tem que inventar o tempo todo. Tem que inventar o tempo todo, senão você não fica... Isso é o que a gente traz, que aparece com a inteligência artificial, aparece com outros, mas enfim, mas no fundo é inovação. Né? Sim. É inovação o tempo todo.
E a tecnologia permite isso, né? E acelera isso, na verdade. Na verdade, você acabou respondendo o que eu perguntei. Uma empresa engessada vai perder valor, com certeza. Vai perder valor. O que muitas vezes é difícil você mensurar numa avaliação estática, né? Sim. Porque ela ainda não perdeu, né, o valor. Você vai fazer mas ela fatalmente vai. O que vai acontecer é que ela em algum momento vai começar a vender menos, ou vender mais barato, porque o produto não é mais um produto premium, né? Porque imagina que um produto novo da WEG, ele vem novo com um monte de tecnologia e por isso ele justifica um preço melhor do que um produto que não tem. Então, passam a ser os produtos antigos, eles começam a cair de valor. Como você vê com tudo, televisão, se você quiser comprar 8 LED, blá, 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 blá. Sim. Você não compra mais uma de tubo ou de plasma? Não compra. Mas aí, se eu quiser comprar de 3 anos atrás, o preço dela é o quê? 1/3. É muito mais barato, 1/3. Não, então, de um ano atrás já começa a ser muito mais barato. Exato. Então, quer dizer, ali está o valor da empresa, né? Se você vende uma televisão por 10 ou por 8, tem um impacto na tua... A gente vê isso muito claro no celular. Muito claro. O celular do ano passado já não vale quase nada agora. É isso. Para você revender, já vale muito menos. Ou se você não lançar, você vai acabar, o teu faturamento vai ser o do ano passado, né? Tanto que o que eu vejo, a maior crítica que eu vejo para as grandes empresas de celular é que elas não estão conseguindo inovar. A maior crítica que eu vejo, lançamentos desse ano, todo mundo falando das muito duas parecido, grandes. sim. Todo mundo falando a mesma coisa, não teve mudança, não tem mudança nenhuma, tal. Então isso talvez seja um problema para eles daqui 1, 2 ou 3 anos. Como é que você mantém essa... Pois é. Essa porque constante. você troca de celular todo ano, porque você quer inovação. Não tem inovação, para que você vai trocar? Eu particularmente compartilho disso. Eu tenho um celular aqui que tem uns 3 anos, ele não perde significativamente para o celular atual. Sim, esse daqui tem 2 anos, eu ia trocar esse ano, eu olhei e falei, não tem o que fazer. Não tem mudança, não tem vai ficar o mesmo. Né? Até fiquei feliz, aí não gasto dinheiro. Exato. Né? Exato. A gente acaba ficando feliz. Caetano, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Assim, se alguma empresa de fora quer comprar outra, fazer uma aquisição, sim. Você já recebeu algum convite? Ou vice-versa, alguma empresa aqui brasileira quer fazer uma aquisição fora do país. Você trabalha também dessa forma? Sim. É mais complexo? Já fiz as duas. A empresa já te procurou? Acho que a pergunta é essa. Por exemplo, uma empresa A te procura porque quer comprar B. Isso. Aí você faz essa intermediação? Mas assim, várias vezes porque a legislação é diferente, né? Não, mesmo internacional é a mesma coisa. Tanto hoje, quanto com a minha empresa, quanto quando eu trabalhei, por exemplo, no BTG anos, a gente trabalhava muito assim. A empresa de fora, ela procura o banco, ou porque ela já tem um alvo, ou porque ela está buscando alvos. Fala, olha, eu quero entrar no Brasil, geralmente já tem um estudo, etc. E olha, eu posso comprar uma dessas aqui, uma dessas 4 aqui e tal. E a vice-versa, né? Por exemplo, empresa que quer vender. Né? Uns anos atrás eu fiz uma venda de uma empresa de mensageria, mensagem de texto. Certo. Super interessante, uma empresa muito boa, uma questão de sucessão, um acionista já um pouco mais velho, falando, olha, para mim tá bom, meus filhos, uma filha até trabalhava, mas enfim. E aí nós fizemos um processo, quem poderia comprar, eu fui atrás de compradores e tal, e nesse mercado eu falei com talvez umas 10 empresas, 6 delas eram estrangeiras, eram fora. Aí oferecendo mesmo. E no final quem comprou foi uma empresa sueca chamada Cint, que foi uma empresa que entrou no processo e tinha interesse no Brasil e comprou. Então você acessa realmente as empresas fora. Hoje isso é muito mais fácil, porque as pessoas estão mais acostumadas, etc. Né? Então você acessa via e-mail, via telefone mesmo, ou via... Enfim, falando, olha, tem uma oportunidade e tal, Eu vou te contar uma curiosidade. Você falou que trabalhou no Unibanco, né? Sim. Eu trabalhei no Nacional, que foi comprado pelo Unibanco. Trabalhei, assim, na verdade eu entrei lá como caixa, aí me promoveram. Tá. Quando me promoveram, eu pedi demissão.
Porque eu não queria ser bancário, aí eu queria ser veterinário, né? Tá. Aí eu falei, não, eu lembro da cara do gerente. Ele, Sidney, você vai ser promovido, parabéns, não sei o que. Eu falei, pra onde? Ele, tesouraria. Eu falei, pode me demitir. Ele, como assim? Eu falei, me demite. Eu estou estudando para ser veterinário, eu estava para fazer o vestibular, né? Falei, manda embora. Não, mas Sidney, não pode mandar. Aí saí. Acabei saindo. Aí logo em seguida o Nacional foi comprado. E o Nacional foi comprado pelo Unibanco, né? Você ainda pegou então o Nacional patrocinando o Ayrton Senna. Peguei ele patrocinando o Ayrton Senna. Aí o Unibanco comprou, aí eu fiquei alguns anos no Unibanco. E depois o Unibanco acabou virando Itaú, né? Virou Itaú. Foi uma fusão, né? Não foi uma compra, né? Foi uma fusão. Foi uma fusão deles, né? Foi uma fusão, na verdade, e acabou, inclusive, que eu acho que o maior acionista hoje é a família, né? O Pedro Moreira Salles, a família Moreira Salles, do Unibanco, porque o Unibanco era praticamente quase todo deles, né? E o Itaú já era mais pulverizado. Entendi. Então, mas sim, foi uma fusão que gerou esse banco gigantesco. Gigantesco mesmo. Então você sempre quis ser veterinário? Sempre. Eu ficava no caixa. Eu tive uma experiência. Eu ficava estudando para fazer vestibular. Saía um cliente, entre um cliente e outro, eu pegava a apostila, ficava estudando. Era assim. Eu sempre gostei, assim, eu tive, não tenho mais, mas nós criamos muitos anos cavalo árabe. Muitos anos aí. Enfim, minha sobrinha hoje é veterinária. Ela é veterinária? Está se formando agora. Ela fez biologia e fez veterinária. É daqui de São Paulo? É de São Paulo. Fala para ela visitar aqui o IBE, a gente recebe ela. Vou falar para ela receber, ela vir visitar. Enfim, ela está terminando agora, ele está fazendo em Curitiba, a faculdade. Em Curitiba? Legal, bacana. Mas quando ela vier para São Paulo, fala para ela visitar aqui o IBE. Tá ótimo, falarei. Para o pessoal te encontrar, que está todo mundo com vontade agora dos sócios que estão brigando, quem quer vender a empresa, quem quer fazer uma fusão, alguma coisa. Como é que o pessoal te encontra? Ele encontra pelo site. Meu site é caetanofabrini.com. Sim. E é um site bem pessoal, porque hoje a minha empresa é uma empresa muito pessoal, praticamente. Eu tenho uma sócia, não tenho mais alguns. Não. Então tá bom. Não dá. Mas você sabe que não tem aquela história do casa de ferreiro, espeto. Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, então. Mas não, me dou bem. Por enquanto, nós se tiver uma briga, vamos ter que contratar. Vamos ter que contratar um terceiro. Exato. Não, mas tá tudo certo. Enfim, é muita indicação, sabe? Porque é um negócio um negócio de confiança, né? Muito forte. Então, hoje eu não faço muito marketing, não faço... É um negócio realmente muito de indicação, dos meus anos todos fazendo isso, né? Essa questão de conflito, ela é muito de indicação, porque é muito realmente de confiança, né? Você não pega alguém para resolver uma questão, você brigando com seu irmão, né? Ou com pegar alguém que pode você ser não um conhece, sócio, indicado, né? Né? Quem é essa pessoa? Vai ter jeito vai ter tato para cuidar de um assunto tão delicado, enfim. Então, porque não é, se você quer só dar pancada, você contrata um advogado. Sim. Né? É mais fácil. Vai para a briga dos advogados e aí é pancada daqui, pancada de lá. Né? Entendi. Infelizmente você está com um tempo muito apertado, né? Então eu gostaria de ficar conversando mais tempo, então por isso eu vou te convidar para uma volta aqui. Tá bom, vamos sim. Na verdade, a gente não convida, a gente fala que tem que voltar. A gente intima o convidado. Não, seria um prazer. Eu gostei da conversa. É bacana. É pena que você tem os compromissos e vai ter que sair, né? Então, porque dava para ficar mais uma hora aqui tranquilamente. Dava falando. Tranquilamente, né? Contando. Eu nem contei as histórias. Então, né? eu quero contar as histórias. Aquela história do carrinho que jogou na lareira. Tem história boa também, porque depois você começa a virar muitas vezes, dependendo do grau de intimidade que vai se criando, você vira um terapeuta também, né? Do seu cliente, né? E aí você, aí começa
a sair um monte de coisa então interessante. Já pode marcar com ele para ele voltar e contar essas histórias. Eu quero saber. Eu ia perguntar de história interessante, mas infelizmente nosso tempo, Tá o seu tempo, certo. né, está muito apertado. Eu queria agradecer muito. Imagina, e mais uma vez intimar você a voltar aqui. Tá bom. Marcamos sim, vai ser um prazer. Sim, um grande prazer. Queria agradecer o Duca. Obrigado, estar aqui. um prazer aqui. Você, teu jabá. Então, minhas redes sociais é no Instagram, @DucaReis. É só lá, tem o Linktree, aí você vai conhecer todas as minhas outras redes, tá? Então é @DucaReis. Para mim, o importante é o Instagram, é Sidney_Piesco, né? Eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi.